Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, pela tua misericórdia, eu te peço que o Senhor fale através de mim, continue falando ao seu povo nesse momento através de mim, faça isso. Passe por cima da minha limitação e trate nos corações, porque a gente quer, Pai, a gente precisa do Senhor, a gente precisa ser transformado pelo Senhor, e a tua palavra que faz isso, nós confiamos nela. Nos ajude, Pai, nessa jornada, transforme o nosso coração e tudo isso será para a sua glória, em nome de Jesus. O título de hoje, na verdade não tem muito título, a gente vai falar sobre fetiche. A gente vai falar sobre fetiche. Romanos 11:36 fala o quê? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que significa isso? Dele, por ele e para ele. Vem dele, é no poder dele e é para a glória dele todas as coisas. Vocês entenderam isso? Dele, vem dele, tem origem nele, é por ele, é na força que ele capacita, que consegue, que ele possibilita, e é para ele, é para a glória dele. Amém, irmãos? Vamos entender porque a gente está citando todo esse versículo nesse contexto. O que você acha que é fetiche? Pode só pensar, não precisa responder alto não. O que você acha que é fetiche? Depois que eu ouvi uma explicação uma explicação mais clara do meu psiquiatra, Dr. Marcos Girardi, os irmãos de sangue, o bebê montanha, ele está aí? Está aí. O especialista em psiquiatria, Marcos Girardi, depois que ele me falou o que era fetiche, coincidentemente ou não, durante a semana eu usei essa definição para alguns irmãos. Foram, acho que uns 8 irmãos que eu conversei enquanto aconselhava do âmbito pastoral. E aí isso veio e eu falei, eu preciso compartilhar isso com os irmãos também. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de fetiche por pés. Quem já ouviu falar de fetiche por pés? Oi? Chinês? O chinês tem um pezinho pequenininho, ele gosta daquele pezinho torto. Mas a lista é muito mais infinita do que isso. Aliás, na lista daquelas que são possíveis serem ditas no púlpito, tem fetiche por chulé, por cordas e algemas, pessoas vestidas de animais, grávidas, árvores, para o meu espanto também, pessoas mortas, pessoas mutiladas, etc, etc, etc. Pessoas que têm um fetiche por isso. E por que eu estou falando disso aqui no púlpito? É uma boa questão, eu também não sei. Não, mentira, a gente vai falar. Por que eu estou falando disso? É porque, na verdade, o fetichismo, ele acaba sendo mais comum do que a gente imagina e em muitas outras áreas, além de simplesmente a questão sexual da coisa. Segundo Freud, ratificado por Lacan e exposto pelo Dr. Marcos Girardi Vieira, o fetiche dá a alguma parte do corpo ou a algum objeto inanimado o valor que ele não deveria ter. E o objeto passa a ser mais importante do que o contexto que ele está inserido. Por exemplo, alguém que tem o fetiche por pé, se alguém arrancar o pé e der para a pessoa o pé, ele fica satisfeito mesmo que não venha grudado numa pessoa, entendeu? Mesmo que o pé não venha grudado em alguém, aquilo é suficiente para ele, porque ele tem um fetiche por pé. Isso é o fetiche, é as coisas terem um fim em si mesmas. Aquilo por si só, ele te satisfaz, ele te basta. A Bíblia conta que existia um homem chamado Simão. Ele era um ex-mágico, picareta, e ele ouviu falar do Evangelho
e ele ficou encantado, e ele creu, ele foi batizado, a Bíblia conta. E quando os apóstolos souberam do reboliço que estava acontecendo naquela região, Samaria, através da pregação de Filipe, os apóstolos mandaram Pedro e João. Eu queria ler essa passagem com vocês. Vamos abrir Atos 8, a partir do 17. Capítulo 8, versículo 17, diz assim. Vou esperar os irmãos que ainda folheiam a Bíblia. Folheiam. Atos 8, capítulo 8, versículo 17, diz assim: Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Respondeu Pedro: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Irmãos, presta atenção. O grande erro de Simão não foi o de oferecer dinheiro, o que também é ruim, o que também não é bom, mas é só a pontinha do iceberg. O grande erro foi o de desejar o poder e não o poderoso. Foi o de querer os dons de Deus e não o Deus dos dons. As dádivas, não o doador. As dádivas, não o doador. O galardão e não o galardoador. O presente e não o pai. Ele não sonhou com relacionamento, ele sonhou com o poder e reconhecimento dos homens. E no final do texto, inclusive, fica claro que ele tinha uma relação superficial com o pai. Ele fala: vocês orem por mim, vocês, para que vocês não aconteça isso que aconteceu, etc. Eu não sei se vocês estão acompanhando, vocês estão muito em silêncio, eu não sei se vocês estão incomodados, ou se vocês estão ouvindo, assimilando a palavra, ou se vocês estão com sono. Quem está com sono, diga amém. Obrigado. Então bom. Então vamos ouvir junto. Olha o perigo, querido. Simão era reconhecido no passado por conseguir dominar o sobrenatural. Simão, ele era um mágico. Leiam lá um texto inteiro depois. Ele fazia de conta que fazia umas mágicas. Na verdade, ele era meio... Como é que chama aquele mágico que... Sim, é o nome dele. David Chris Angel. Ele era meio assim, ele fazia alguns truques, enganava todo mundo. E ele era reconhecido como alguém que detinha o poder sobrenatural. Ele sabia como manipular o sobrenatural. E agora, depois de convencido da verdade do Evangelho, ele sucumbe ao seu fetiche de ser reconhecido da maneira como ele era antes. Seja a que preço for, o fetiche cegou o entendimento dele. Isso é tão comum, irmãos, hoje, e é tão comum em nós hoje, trazermos resquícios da velha vida, fazemos do simples fato de ser um lugar comum, de ser um lugar seguro, que massageia o nosso ego caído. Eu lembro como é que eu me sentia antes, e agora no reino de Deus eu quero me sentir como eu me sentia antes. Só que quando na verdade as promessas de Deus não são para antes, são para agora, e é uma nova vida. É um jeito diferente de viver, é um jeito diferente de ser. Um dos maiores fetiches da humanidade, presente desde que o mundo é mundo, e que transcende épocas, questões geográficas e nível social, chama-se religião. Se tem um fetiche social coletivo e comum que está no mundo inteiro, o tempo todo, inclusive também tem um pouquinho em nós, chama-se religião.
que é religião? A religião é o culto pelo culto. Presta atenção, irmãos. A religião é o culto pelo culto. Aonde a entidade empresta um nome a entidade que deveria ser o objeto de culto, ela empresta um nome para a gente adorar a nós mesmos. Isso é religião. Deixa eu repetir. A gente diz que é para Deus, mas no fundo é para massagear o nosso próprio ego. Isso é religião. E religião não é isso que a gente está dizendo aqui. A gente está falando aqui de relacionamento profundo com Deus, amém? Mas religião, e a gente vai entender o que é isso, porque eu estou dizendo isso. As liturgias vazias, os objetos, entre aspas, sagrados. No fundo, tudo isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o nosso desejo de dominar o sobrenatural, nosso desejo de ficar se afagando. Vamos caminhar. Me preocupa. Me preocupa a cara de vocês. Vamos junto. Presta atenção na sua experiência religiosa, querido. Lembra da sua experiência religiosa. Se fazer coisas não era muito mais importante do que Deus. Fazer por Deus era muito mais importante do que fazer com Ele. Viver a prática religiosa não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com o clube, tinha a ver com o meu prazer de estar lá. Eu, na minha experiência religiosa evangélica, eu vinha na igreja, mas não tinha nada a ver com Deus. Tinha a ver com tocar. Daqui a pouco eu vou fazer um exercício, vou trazer o Nicolas aqui. Topa? Bom. Tinha a ver com o meu clube social, tinha a ver com tudo isso, mas não tinha nada a ver com Deus. É por isso que hoje em dia, voltando e analisando um pouco mais longe, é por isso que se paga tanto, por exemplo, por um pedaço de cruz. Se você soubesse que no Mercado Livre está vendendo um pedaço de cruz, quanto você pagaria, Sandro? Nada. Mas se vende, se vendeu, aliás, na Idade Média, alguém fez a conta, não sei como é que fizeram, que se juntasse todos os pedacinhos de cruz vendidos, dava para fazer um navio de 22 pés. É por isso que existem peregrinações enormes para tocar um manto que teria sido de alguém, ou visitar um lugar que alguém passou. É por isso que eu levo meu carro para ser benzido por um representante de Deus. Como isso é espiritual, gente? Como é espiritual isso? Eu pegar meu carro e levá-lo. Puxa, isso é lindo demais. Isso não é um privilégio só da igreja evangélica, da igreja católica, da igreja evangélica também. O irmão para com o carro lá e fala: pastor, vamos lá para você benzer o meu carro, para você ungir meu carro. Alguém aqui já ouviu falar disso? É por isso que eu compro fitinhas e toalhinhas do apóstolo tal. Eu compro vassoura para varrer o encosto. É por isso que eu quero tanto conhecer a mortalha de Jesus, o Santo Sudário. E não tem a ver se é verdade ou não que é o Santo Sudário. O que não tem nada a ver é eu querer ver o Santo Sudário, como se isso fosse me aproximar mais de Deus. Porque o meu fetiche não tem nada a ver com Jesus que usou a mortalha. Tem a ver com um objeto sagrado. De repente eu boto a mão nele, de repente vem uma sensação diferente. Tudo isso é feito em nome de Deus. Enquanto que no Novo Testamento Deus não deu nunca deu poderes para objeto. Eu queria te falar uma coisa, não sei se você concorda comigo. Eu, honestamente, eu não queria uma camiseta suada de Jesus. Estou sendo honesto, você queria uma camiseta suada de Jesus? Porque lembra que Jesus foi 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E como 100% homem, as longas viagens, suou. Não sei nem se tinha Rexona, alguém sabe se tinha na época? Senhor? Não entendi, mas deve ser Tred Marchand daquela época. Querer coisas assim é prova que, na verdade, ele não está com você. Faz sentido eu ficar cheirando a blusa da minha esposa, que está do meu lado na cama?
Faz sentido eu ficar olhando para a foto da minha esposa, se ela está comigo? E a prova de que a entidade pela qual você venera através desses objetos é a prova de que ela não está com você. Se você precisa de uma foto de alguém para lembrar de alguém, de uma entidade, de uma fitinha, de alguma coisa, isso é a prova de que a entidade pela qual você está carregando aquilo não está com você. Eu ouço tanto isso assim, isso não é adoração, não, é só para lembrar do fulano. Não é assim? Eu estou sendo delicado. Continua sendo delicado? Eu uso essa foto aqui, essa imagem na parede, mas não é adoração, é só para eu lembrar. Então, se você precisa dessa foto para lembrar, é porque não está com você. Se você estivesse com você, você não precisava ficar curtindo a foto. Eu não fico curtindo a foto da minha esposa, está na minha carteira, só quando eu estou longe dela. E aí é uma cena linda, eu fico sentado no escritório. Oh, que saudade. Mas quando ela está comigo, eu deixo quieta a foto, eu prefiro o real, o verdadeiro. Mas as pessoas parecem que têm uma necessidade do que é visível, porque na verdade eu não estou com um objeto de verdade. Aquele objeto se torna mais importante do que o meu relacionamento com o dono do objeto. Você poderia dizer isso, eu não adoro objeto, mas você se sente desprotegido sem ele. Estou falando de você agora, não estou falando do cara do lado, não. Isso vai desde a cueca da sorte, quem tem? Ninguém vai se entregar agora, né? Isso vai desde a cueca da sorte até o pote de sal grosso que o líder deu para uma olhada na sua casa. Vai desde a fitinha no retrovisor ou na placa do carro até o óleo que o pastor deu e você resolveu fritar bolinho de arroz com ele, sabia disso? Tem depoimento na internet de pessoas que pegam o óleo ungido e jogam um pouquinho para fritar, né, a comida. Para de alguma forma aquele óleo para cercar, né? Eu coloco dentro, né? Aí eu jogo para dentro, aí abençoa de dentro para fora, um negócio muito louco. Só para descontrair, vocês estão muito sérios. Na Idade Média, só descontração rápida. Na Idade Média, havia em igrejas e capelas mais de 17 fêmures de jumentinhos que teriam ajudado Jesus, José e Maria na época da fuga para o Egito. Foram estudados nos arquivos historiográficos mais de 8 crânios de São João Batista. Eu acho que não tinha um só, né? 8 não tinha. Nas regiões na Itália e Suíça havia cerca de 11 pernas do Santo André e 9 braços de Estevão. Porque isso é fantástico, cara. Você dizer, aqui está o braço do Estevão. Para quem não tem fé, porque fé é ver o invisível, aquilo é fantástico, é tudo que eu precisava. Só que a gente não precisa desses elementos. Porque se disserem que tem uma camiseta suada de Jesus, legal, bacana, porque eu tenho convicção que ele viveu mesmo 2000 anos atrás aqui. Eu não preciso dela, porque a minha fé, que o Espírito Santo gera em mim, através da palavra de Deus, me leva a ver o invisível. Amém, querido? Ou quando o pastor Eras Morrente vai fazer aqui um altar com um pedaço da barba dele. Agora, esses fetiches que eu falei, eles são mais fáceis de identificar. Eu substituí o objeto pelo contexto todo. Agora, e quando o nosso fetiche, ou seja, as coisas que fazemos para Deus, na verdade são coisas que nem chamamos Deus para fazer junto. E quando o nosso eu é maior do que o nosso fetiche? Perdão, quando o nosso eu é o maior fetiche. Hein? O que falar das músicas? Do teor das músicas que são cantadas nas igrejas hoje? Ou antes de falar de música, e as orações que fazem de Deus um mordomo? Querido, se Deus está aqui para te servir, o foco da oração sou eu e não o Criador. É como você fala assim, Deus, não fala comigo não que eu estou orando. Eu estou lá de joelho na minha cama, e aí Deus vai falar com você. Não, Deus, espera só um pouquinho que eu estou orando.
Porque é uma oração que não tem nada a ver com ele, tem a ver com o meu desejo, aquilo que eu quero, as minhas impressões sobre a vida. E a música? Eu tenho tratado com o pessoal do louvor, é por isso que o Justin falou. Será que tocar não está sendo um fetiche para a gente? Será que você não quer entrar no louvor porque é um fetiche para você? Será que não tem a ver com o nosso prazer de tocar e não em realizar um serviço a Deus? Porque se não é um serviço a Deus, é um serviço para nós mesmos. Nossa, como eu estou cansado fazendo a obra de Deus. Não, é a nossa obra. Se não é de Deus, se é pelo simples prazer de tocar, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. Ô Nico, você tem coragem de fazer um teatro aqui? Então vem cá. Fica na sua posição de guitarra ali. Vocês já viram ele tocando? Quais são as poses? Alguém quer imitar as poses dele? Não, mas pira aí, né? Pira aí, tá tocando. Vamos lá. A noite já se foi, o choro e a dor já não existem. Continua. Mas em minhas trevas trouxe luz. O amor é um calor que aquece a alma. Não tem nada a ver com o que está cantando. O prazer é a música. Não estou dizendo que é o caso dele. Mas pode ser. Pode ser. Obrigado, foi fantástico. Uma salva de palmas para ele, só para... O que eu estou dizendo é que se é a música pela música, não interessa a letra, não interessa nada, porque o prazer é de tocar. Quando, na verdade, o prazer deveria ser de servir. O que falar das pregações corretas, mas com o coração distante? Presta atenção, querido, eu estou falando de mim. Eu me peguei algumas vezes, e na hora pedi perdão, orando para que Deus me desse uma grande pregação. Mas no fundo eu não queria uma grande pregação para que a igreja fosse edificada. O que eu queria era uma grande pregação. O que eu queria, muito mais do que edificar a igreja, era eu não ser envergonhado, por exemplo, aqui em cima. O que eu queria mais do que edificar a igreja era ser lembrado como alguém que prega pra caramba. E se isso não é o fetiche por pregar, eu não sei o que é. Porque é a pregação que tem um fim em si mesmo. Eu faço, mas não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo. Tem a ver com o meu desejo de ser um super pregador. Só que olha só, gente, estou falando de uma incoerência dentro de um ambiente santo, em cima do altar, entre muitas aspas, pregando a Bíblia, e estava tudo bonitinho. Até acho que por misericórdia Deus transforma os corações de vocês. Mas o meu coração pode estar totalmente distante disso. Que o Senhor tenha misericórdia, amém? Amém. E quando falar do céu, o que falar do céu como fetiche? Onde, na verdade, eu penso no céu como libertação dos meus problemas e não como um momento de encontro mais profundo, intimidade mais profunda com o Criador. Fuga. O céu como fuga é fetiche. Eu quero, na verdade, tem a ver comigo, não tem a ver com o Salvador, tem a ver comigo. Eu quero ir para o céu porque eu não aguento mais aqui. Eu não quero ir para o céu para dar um abraço nele. Até mesmo a nossa vida de santidade pode ser um fetiche para que os outros nos considerem os caras e não para que o Senhor se agrade de mim. Não tem o fim no Senhor, tem o fim em nós. Tem o fim que o Luizinho me reconheça grande. Nossa, aquele é um homem, aquilo é um homem santo. Aquilo tremelica a voz, não é, pastor, que você fala? Santo. Aliás, a santidade do outro pode ser um fetiche para a gente. Não tem a ver com a salvação do outro, tem a ver com o sucesso do nosso trabalho. A gente quer que o outro seja santo, mas não pelo outro. Na verdade, dane-se o outro. Eu quero dizer que o cara passou aqui e teve a vida transformada. O que eu estou dizendo, irmãos, é que todas essas coisas são boas,
mas com a intenção errada, não vale de nada. E Deus vai continuar fazendo a obra dele. Deus vai continuar fazendo. Eu estava no congresso ano passado, e a palavra que mais me incomodou no congresso foi um pastor americano que pregou. E ele falou assim: irmão, sabe tudo o que está acontecendo na sua igreja? Ele dizendo. Estava pregando, mas estava falando comigo, ele não sabia. Ele falou assim: sabe tudo o que está acontecendo na sua igreja? Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Sabe esse momento que você está vivendo, legal, gostoso? Não tem nada a ver com a sua boa habilidade. Tem a ver com a obra que ele quer fazer lá. E aí eu só chorava, né? Fiquei chorando litros lá por ser confrontado, por achar no fundo que a gente sabe fazer muito mais do que os outros. Queria que vocês abrissem Mateus 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Por que o fetiche de vocês é a tradição e não Deus? Por que honrar os seus pais é mais importante do que me agradar? Eu caminho com pessoas, irmãos, há 2 anos, 3 anos, que fazem questão de se dizer pertencentes a uma religião X ou Y, apesar de saber e concordar que todas as liturgias, todos os ensinos da religião são antibíblicos, sabem disso, foram frontalmente confrontados pela palavra de Deus, 3 anos caminhando junto, e aí você questiona e ele fala assim: não, eu sou ainda da religião tal, porque seria um baque para o meu pai, seria muito desconfortável para minha mãe eu dizer que eu estou saindo da minha religião. E o que Jesus está falando para eles é, os fariseus chegam e falam assim: por que é que os seus discípulos estão transgredindo a lei dos líderes religiosos? E Jesus falou assim: e por que é que isso é mais importante do que eles? Por que isso é mais importante, agradar o líder religioso é mais importante do que agradar a Deus no mandamento de Deus? Fica para você isso, querido. Eu não sei se tem alguém aqui nessa situação, mas eu conheço um monte de gente conflitado entre Deus e a sua tradição. E a pergunta é: por que é que vocês honram mais os seus pais, o seu clube religioso, até mesmo as suas próprias tradições, do que a Deus? Está na hora de romper com isso, porque a religião ficou muito mais importante do que o próprio Deus. A religião, para você que nos assiste aqui, ou então pela internet, aí vai muito além disso. Você está aí na sua casa assistindo. Por que é que você faz questão de ir contra a palavra de Deus, e você sabe que é contrário à palavra de Deus, e por que é que você continua insistindo só para não desagradar o seu marido, a sua esposa, o seu pai, o seu filho, seja quem for? Porque isso se tornou mais importante do que o próprio Deus. Continuando o versículo, qual que eu estou? Qual? 6? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada. Só explicar isso aqui, que Jesus está dando uma surra nos caras. Oi? Não. Corbã? O que é isso? Dessa oferta. Ô pai e mãe, não posso ajudar vocês não, porque eu já dei o dízimo. É isso. Não posso ajudar você, porque a minha obrigação eu já fiz lá na igreja lá. E aí o texto está dizendo: por que é que isso ficou mais importante para vocês? Porque você não está pensando no outro. O mandamento de Deus, que é honra seu pai e sua mãe, você não está nem aí para ele. O que você quer só é
continuar massageando a sua experiência religiosa, que todo mundo saiba quem você acha que é, todo mundo acha que você é o que você acha que é, enfim, vocês entenderam. Continuando. Ele não é obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E aí é muito pesado. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que eu tenho medo, irmãos, e a gente já falou sobre isso, nós não somos daqueles que leem a Bíblia e que lembram, fulano deveria estar ouvindo isso. Esse versículo eu vou mandar para o fulano, porque o fulano, isso aqui é para ele. Nós não somos desses, nós somos aqueles que leem a Bíblia e entendem que o texto está falando com a gente, amém? A questão é o que disso tem em nós ainda que está desagradando a Deus. O que é que nós temos colocado que é mais importante do que Deus? Que tem um fim em si mesmo. Será que o ministério, eu conversava com o Dani agora há pouco da tarde, será que o ministério não pode virar para a gente um fetiche, é o ministério pelo ministério? Não tem nada a ver com Deus, cara. Que Deus, tá bom, eu uso. Legal, eu falo de Deus. Mas no fundo é massagear o meu próprio ego. É massagear as minhas expectativas, o meu prazer de ser ouvido. Você é líder de RIP, por que é que você tem um líder de RIP? Você quer edificar aqueles irmãos de verdade? Ou você quer ter uma oportunidade de ser ouvido? Aliás, todo mundo quer ser ouvido. O principal fetiche que precisamos combater é a nossa satisfação, a nossa vontade, o nosso eu, como causa, força e glória das nossas atitudes. Eu vou explicar para vocês. A gente precisa combater o dele, por ele e para ele, quando ele é você. A gente precisa combater no nosso coração o dele, por ele e para ele, quando ele é o Lucas. Porque a tendência nossa é o meu, é por mim, é para mim, glória pois a mim, e eternamente amém. É o final do versículo. O principal que a gente tem que focar e entender é que a satisfação pessoal, a vontade pessoal não pode ser a causa das nossas atitudes. Vocês não entenderam isso? Vamos junto, Luísa. Vamos junto. Obrigado, Luísa. Você me deu a oportunidade de explicar de novo. O que a gente tem que combater em nós, Luísa, nas nossas atitudes, é quando, ao invés de ser dele, por ele, para ele sendo Jesus, vem dele, é no poder dele, é para a glória dele. Esse é o certo. Mas muitas vezes as nossas atitudes é dele, por ele e para ele, só que o ele não é Jesus, o ele somos nós. Analise você as suas atitudes, se elas são focadas em satisfazer o Criador ou na autossatisfação. Você acha que é o Criador que te dá capacidade para ser quem você é? Ou você acha que tudo é o seu poder, é o seu braço forte que conquistou? A sua casa quem comprou? O seu carro quem comprou? Foi o seu bom desempenho no trabalho ou foi uma dádiva de Deus? Que a Bíblia fala que não tem coisa boa que não venha de Deus. A capacidade de trabalhar bem. E você é um bom profissional. Essa capacidade nasceu com você ou foi o Criador que deu para você? Você acordou e respirou. É você que fez isso ou é uma obra do Criador, fruto da graça e misericórdia dele? Porque se a gente acha que vem da gente, é na nossa força e é para a nossa glória, nós somos o maior fetiche nosso. Nós nos amamos. Uma vez eu vi uma reportagem com o Ike Batista. Vocês conhecem? Tá pobre agora. Tá pobre? Não, né? Ele quebrou. Mas ele continuou rico.
Eu vi uma reportagem dele do Fantástico. Entra lá, quem tiver curiosidade no YouTube. Cara, ele falando dele, ele era um cara completamente apaixonado por ele. Não, assiste lá, vocês vão dar risada. O cara fala dele, mas com um doce na boca. Cara, eu sou demais, cara. Sorri enquanto fala de si mesmo, sabe? Por quê? Porque o fetiche dele é ele. Só que eu estou nos levando a pensar que talvez o seu fetiche seja você. Você é mais importante do que qualquer um. Você é mais importante do que o outro. Você é mais importante do que Deus. Tudo gira em torno de você. E se você não está bem, aí está ruim. Agora, se você está tudo bem com você, aí é gostoso, aí é legal. A gente continua fazendo o que está fazendo. Existe uma pessoa que não pode ter nada a ver com as suas atitudes. Essa pessoa é você. Tem uma pessoa na terra, só uma pessoa, que não pode ser a causa de você fazer nada. Essa é você. É isso que o Evangelho traz. É a destituição de você do trono. O eu do trono, você no trono da sua vida, quando o Evangelho chega é para tirar você do trono. E quem é que coloca no lugar? Vamos lá, quem? Você está dizendo que quem deve estar no trono da sua vida é Jesus? E por que é que você está lá ainda? Naquela área da vida, sabe aquela que eu estou falando? Ela mesmo, Kleber. Aquela área, aquela que só você sabe. Por que é que você continua sendo o rei, e sendo o centro, e sendo dele, por ele e para ele? É para você, é por você e é para a sua glória. Por que continua assim? O Evangelho transformou nosso coração para nos dar a capacidade de fazer pelo outro, de viver pelo outro, de considerar o outro superior a nós. Eu estou errado ou eu estou brincando de evangelho? Que a Bíblia fala que o outro tem que ser mais importante do que nós, isso é só uma força de expressão? O que ele quis dizer mesmo é o quê? O que ele quis dizer é isso mesmo. Não sei para onde ir. O outro, você deve considerar o outro mais importante do que você. Porque agora o rei no seu coração não é mais você, o rei é o outro. O Evangelho me deu essa capacidade de viver em prol do outro. E principalmente nos deu a capacidade e a honra de louvar e adorar a Deus. O Evangelho nos libertou da escravidão da nossa autoadoração. Obrigado quem falou, mas eu vou falar de novo porque a frase é bonita. Presta atenção. A gente vai colocar isso no Face, coloca uma foto minha congelada, preto e branco, escrito assim, vocês tweetam. O Evangelho nos libertou da escravidão da nossa autoadoração. Isso é verdade, querido. Enquanto isso não for verdade, a gente está brincando de Evangelho. A gente está brincando de viver o Evangelho. Então, se isso é verdade e por que tanto tempo perdido fazendo o que Jesus não mandou a gente fazer? Por quê? Tanta energia gasta fazendo aquilo que ele não mandou fazer. Liturgias, festas, trabalhos que têm o seu fim no nosso prazer e não na vontade de Deus. Tanto serviço que não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o nosso clube. Por que a gente insiste nisso? Para que tanto tempo, tantos finais de semana, tantas noites, madrugadas, fazendo aquilo que ele não mandou fazer? Focando, na verdade, no nosso massagear, do nosso ego, o nosso prazer. E ai, como eu sou gostoso. A Bíblia fala que tudo isso é palha, madeira e feno. A Bíblia fala que as nossas obras vão passar, a gente vai ser salvo. Todo mundo, aquele que crê, vai ser salvo. E tudo aquilo que a gente fez vai passar pelo fogo. Se a gente fez para Deus, de verdade mesmo, passa legalzinho e termina bem do outro lado. Mas se a gente fez para a gente, vai queimar. A gente passa para o outro lado e chega no céu sem mãos vazias. É salvação. É salvação. Ninguém está falando que não é salvação. Salvação vem por crer. Mas quanto tempo perdido fazendo aquilo que você vai jogar fora e vai queimar? Parar com isso, irmãos, me ajudem. Líderes, irmãos que caminham, me ajude a não perder tempo com aquilo que vai ser queimado pelo fogo.
Eu não estou falando de inferno, eu estou falando de depuração, tá certo? Depuração. Enquanto nossas atitudes não forem exclusivamente para o outro e para Deus, nosso esforço é totalmente inútil e a nossa vida é um grande fetiche. O que você faz tem duas razões de ser: é pelo outro e é para Deus. Se for para você, é lixo. Se for para você, deixa que Deus... Presta atenção, quando eu falo isso, não é uma vida miserável. O que eu estou dizendo é que Deus vai cuidar do seu. A sua parte, quem cuida é Deus. O que o Evangelho me traz é a oportunidade de cuidar do outro e de adorar a Deus, fazer aquilo como adoração a Deus. Adoração a Deus é só música, irmão? Geralmente, deixa eu contar para vocês. O pessoal de música, assim, música animada é louvor. Música lenta é a música de adoração. Já ouviu isso, Sandro? Vocês também, né? Vocês achavam isso também, né? Fala a verdade, fala a verdade. Música lenta. Vamos fazer uma música de adoração aqui, ó. Música lenta. Adoração não tem nada a ver com música. Música também pode ser adoração. Adoração é fazer o que Jesus quer. É obedecer. Obedecer é adorar a Deus. Quando você anda a 110 numa pista que é 110, você adora a Deus. Incomoda, né, X3? Quando você declara no imposto de renda o que deve ser declarado, isso é adorar a Deus. Quando a gente canta uma música, também pode ser adoração a Deus. Mas isso é o mais ralézinho de todos. A adoração não começa aqui às 6 da tarde, no domingo. A adoração começou quando a gente creu e não termina mais. Vou repetir, se a gente fizer desse jeito, se a gente for o centro das nossas atitudes, eu vou repetir o final do Mateus 15, 8 e 9, fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Se a gente não for, se Jesus não for o centro das nossas atitudes, a gente vai estar honrando a Deus com os nossos lábios, mas o seu coração vai estar longe da gente. Eu cito uma frase de um grupo que eu não me lembro o nome, trazendo a arca, eu acho. Ele fala assim: Deus, me perdoa quando eu disse te servir, me servindo de você, e dizendo ser para ti, mas querendo ter para mim a glória. É tão comum isso, irmãos. Isso aqui é para Deus, irmão. Estou fazendo para Deus. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com você mesmo. O Evangelho é a morte do eu. Não precisa abrir. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas... Irmãos, presta atenção no texto. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Obrigado, Cássio. Quem está no trono é Jesus. Se eu estou crucificado nele, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem é que está no reino é Jesus. A glória de quem é de Jesus. É no poder de quem é de Jesus. E o seu irmão não me leve a mal no que eu vou falar, mas o nosso fetiche tem que ser Jesus. Eu sei que eu não entrei na questão do fetiche freudiana, Marcos, porque é mais profundo do que a gente conversou aqui. Mas se tem alguma coisa que tem que ter o fim em si mesmo, é nosso relacionamento com o Criador, com Jesus. E que poder, e o que pode ser o objeto de culto e o foco das nossas atitudes é o Criador. E aí assim fica mais fácil entender Romanos 11:36, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, querido. Senhor Jesus, isso que nós conversamos é tão real, Pai, é tão verdade na nossa jornada. É tão
tão verdade ainda, muitas vezes, quando nós nos colocamos como objeto de culto para nós mesmos, Pai. O nosso prazer é o foco da nossa vida, é os nossos deleites, é a nossa opinião que vale. Como é verdade isso ainda, Pai? Mas a gente está aqui reunidos em família, aqui, todos esses irmãos, para dizer que nós não queremos mais isso, Pai. Nós queremos mudar, nós queremos ser transformados pela Sua palavra, Pai. Que diz que quem deve estar no trono, reinando na nossa vida, é o Senhor Jesus. Nos ajude nisso, Pai. Porque nós somos tão insistentes em querer sentar, em querer estar no trono, que nós não conseguimos, muitas vezes, nem orar por isso. Nos ajude, Pai, a entregar de fato a nossa vida toda, para que as nossas atitudes sejam pelo próximo, pelo outro, e principalmente para te louvar e para te adorar e para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Faça isso no nosso coração, Pai. Destitua-nos como reis da nossa vida. E que o fim em si mesmo seja o Senhor, seja adoração ao Senhor. Que a transformação da nossa vida, as nossas pregações, os nossos louvores sejam de fato e de verdade para o Senhor. Que a gente não se confunda, Pai, fazendo para a gente, achando que é para o Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude nisso. Nos leve embora agora a salvos, Pai. Mas principalmente, que esse incômodo não seja simplesmente num domingo à noite, Pai. Mas que seja na segunda-feira, Pai. Que a gente possa viver isso de verdade na segunda, na terça, na quarta. Um povo vivendo de forma coerente daquele que nos resgatou, daquele que nos transformou, Pai. O nosso Rei é o foco da nossa vida, deve ser. Nos ajude se não for, Pai. Ao Senhor toda a glória, Pai. Ao Senhor toda a glória da nossa vida. Se a gente receber alguma coisa, alguma glória, a gente quer colocar os pés da cruz. Tudo é para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Pai.